Se alguém disse a você que o INSS antecipou secretamente todos os pagamentos para o dia 25, preste atenção nisso, porque acreditar nessa frase sem conferir o seu próprio benefício pode fazer você procurar dinheiro na conta no dia errado e, pior, pode deixar você vulnerável justamente no período em que golpistas sabem que aposentados e pensionistas estão esperando o pagamento. O dia 25 de agosto de 2026 existe sim no calendário oficial. Mas não é verdade que todos os aposentados receberão nesse dia. O que começa no dia 25 é uma sequência de pagamentos. E aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém explica direito. Uma coisa é o INSS liberar o valor correto do benefício. Outra coisa completamente diferente é o dinheiro que você encontra disponível na sua conta depois que o banco processa tudo o que estava esperando para sair dela. É nessa diferença que muita gente perde dinheiro sem perceber. Uma pessoa recebe, por exemplo, R$ 3.000. Abre o aplicativo do banco, olha apenas o saldo e encontra R$ 2.640. Ela pensa, o INSS pagou menos. Ou então pensa que houve algum desconto do governo. Só que o INSS pode ter depositado exatamente o valor correto. Os R$ 360 podem ter desaparecido depois do crédito por causa de parcela de empréstimo, pagamento que sai sozinho da conta, cobrança de cartão, tarifa, seguro, serviço contratado anos atrás, compra parcelada, uso do limite da conta ou até uma movimentação que o próprio aposentado nunca fez. O problema é que o saldo final não conta a história. O saldo mostra apenas quanto sobrou. Quem quer saber o que realmente aconteceu precisa olhar o caminho do dinheiro. E eu quero que você acompanhe isso até o fim, porque existe uma conferência muito simples, feita antes e depois da data do benefício, que permite separar 4 situações que muita gente mistura: o valor que o INSS realmente pagou, o que já veio descontado no benefício, o que o banco retirou depois que o dinheiro chegou e aquilo que pode ser sinal de fraude. São 4 coisas diferentes. Quando a pessoa mistura tudo, começa a reclamar com o órgão errado, perde tempo, deixa passar prazo e, em alguns casos, continua pagando durante meses por algo que nunca quis. Vamos começar pela data, porque é justamente aí que muita informação falsa ganha força. No calendário oficial de agosto de 2026, quem recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 1, recebe no dia 25 de agosto. Quem tem final 2, recebe no dia 26. Final 3, dia 27. Final 4, dia 28. Final 5, dia 31. Depois a sequência entra em setembro. Final 6 recebe em 1º de setembro. Final 7, em 2 de setembro. Final 8, em 3 de setembro. Final 9, em 4 de setembro. E final 0, em 8 de setembro. Para quem recebe acima de um salário mínimo, agosto também não significa pagamento para todos no dia 25. Os pagamentos referentes à competência daquele período começam em setembro. Benefícios de finais 1 e 6 recebem em 1º de setembro. Finais 2 e 7 em 2 de setembro. Finais 3 e 8 em 3 de setembro. Finais 4 e 9 em 4 de setembro. Finais 5 e 0 em 8 de setembro. Então, grave uma coisa simples. Não existe pagamento geral secreto para todo mundo no dia 25. Existe calendário. E o calendário depende do valor que você recebe e do número final do seu benefício, sem considerar o número que aparece depois do traço. Isso parece detalhe pequeno. Não é. Imagine uma aposentada chamada Helena. Ela recebe até um salário mínimo e o benefício termina em 8. Alguém manda para ela pelo WhatsApp uma imagem dizendo: INSS antecipou tudo para dia 25. Confira sua conta. Helena entra no aplicativo do banco no dia 25 e não vê pagamento. Poucas horas depois recebe uma ligação. A pessoa do outro lado sabe o nome dela. Sabe que ela é aposentada. Diz que houve uma falha na liberação. Diz que o benefício está retido e pede apenas uma confirmação: CPF, data de nascimento, nome da mãe. Depois chega um código no celular. O criminoso diz: a senhora precisa me informar esse código para liberar o pagamento. É exatamente nesse momento que um boato sobre calendário pode virar porta de entrada para uma fraude. A Helena não estava com pagamento bloqueado. Ela simplesmente não recebia no dia 25. O dia dela seria outro, só que ela não sabia, e a pessoa que ligou contou com essa dúvida. Esse é o primeiro mecanismo invisível que eu quero mostrar. O golpe financeiro moderno raramente começa com alguém dizendo que quer roubar seu dinheiro. Ele começa com uma informação que parece possível. Uma data,
uma atualização, um bloqueio, uma revisão, uma prova de vida, uma restituição, uma suposta parcela atrasada. O criminoso primeiro cria um pequeno problema na sua cabeça. Depois aparece oferecendo a solução. Por isso eu sempre digo, quando alguém liga para você criando urgência e na mesma conversa pede dados, senha, código, instalação de aplicativo, transferência ou Pix, o problema pode não estar na sua conta. O problema pode ser justamente a pessoa que está dizendo que veio resolver sua conta. Senha não se entrega. Código que chega no celular não se entrega. Código de confirmação não é comprovante de identidade para você passar a desconhecido. Se alguém realmente representa uma instituição, você pode desligar e procurar o canal oficial por conta própria. Essa pequena atitude muda completamente o jogo. Mas existe outro problema muito menos chamativo do que um golpe por telefone e que pode ser mais difícil de perceber. Ele acontece quando o pagamento chega certo, você não entrega senha para ninguém, não recebe ligação suspeita e, mesmo assim, começa a faltar dinheiro todos os meses. Pense em um aposentado que recebe R$ 3.200. Durante anos, ele se acostumou a abrir o aplicativo no dia do pagamento e verificar uma única coisa: o saldo disponível. Nunca abre o extrato completo. Nunca compara com o comprovante de pagamento do benefício. Nunca toca no nome de uma cobrança para descobrir de onde veio. No primeiro mês, aparecem R$ 29,90 de um serviço. Ele não percebe. No segundo mês, aparece de novo. No terceiro mês, aparece outro valor de R$ 17. Depois, uma tarifa de R$ 36. Depois, uma cobrança de seguro. Depois, uma parcela de cartão. Cada uma isoladamente parece pequena. O aposentado continua vivendo. Compra comida, paga energia, compra remédio, ajuda um filho. E quando chega ao fim do mês, sente apenas uma coisa: meu dinheiro não está dando. A primeira suspeita é a inflação. E a inflação realmente corrói o poder de compra. O supermercado fica mais caro, o remédio aumenta, o aluguel sobe, a conta de luz muda, o transporte pesa mais. Mas existe uma diferença importante entre o dinheiro perder poder de compra e o dinheiro literalmente sair da conta. Uma coisa você percebe no preço, a outra você só percebe no extrato. Depois de décadas observando o funcionamento de bancos, crédito e aposentadoria, uma das coisas que mais me chama a atenção é como pessoas cuidadosas podem perder pequenas quantias simplesmente porque foram ensinadas a olhar o saldo, mas nunca foram ensinadas a ler a sequência das movimentações. O banco sabe exatamente o que entrou, sabe exatamente o horário, sabe de onde veio, sabe cada pagamento que saiu, sabe se houve compra no cartão, sabe se houve Pix, sabe se houve transferência, sabe se a conta ficou negativa, sabe se entrou dinheiro e, segundos depois, alguma obrigação automática consumiu parte do valor. O cliente muitas vezes vê apenas um número grande na tela: R$ 2.412. Esse número não diz se entraram 2.412 ou se entraram 3.000 e alguma coisa saiu logo depois. É por isso que o extrato é tão importante. E aqui aparece uma das regras mais importantes de todo este assunto. Existem dois extratos que você precisa aprender a separar. Um é o extrato de pagamento do benefício no meu INSS. Outro é o extrato da conta no banco. O primeiro mostra o que aconteceu antes de o dinheiro chegar à instituição financeira. O segundo mostra o que aconteceu depois. Parece simples quando eu digo assim, mas é exatamente essa separação que milhões de pessoas deixam de fazer. Imagine que no extrato do meu INSS apareça benefício bruto de R$ 3.000 e valor líquido de R$ 2.740. Ali pode existir algum desconto legítimo, como uma parcela de empréstimo consignado regularmente contratado, imposto em determinadas situações ou outro desconto permitido pela legislação. Se o meu INSS informa que o valor líquido enviado foi 2.740 e o banco registra uma entrada de 2.740, o depósito está coerente. Agora imagine que, 20 minutos depois, o banco registra R$ 120 de uma cobrança automática, R$ 49 de um serviço e R$ 200 de uma parcela que sai diretamente da conta. Você abre o aplicativo às 10 da manhã e encontra R$ 2.371. A sensação é de que recebeu pouco.
Mas o caminho foi outro. O dinheiro chegou, depois saiu. Essa distinção é a primeira grande revelação deste assunto. Porque quando você entende isso, deixa de olhar apenas quanto sobrou e começa a perguntar qual movimentação produziu aquele saldo. É assim que alguém encontra uma cobrança repetida que vinha passando despercebida. É assim que alguém descobre que um empréstimo ainda está sendo pago. É assim que alguém percebe que uma conta antiga continua autorizada a retirar dinheiro todos os meses. E é assim também que alguém identifica uma movimentação que não deveria existir. Aqui eu preciso fazer uma distinção importante sobre os pagamentos que saem sozinhos da conta. Muita gente acredita que o banco pode simplesmente escolher retirar qualquer cobrança porque existe dinheiro disponível. Não é assim. Em regra, a retirada automática de dinheiro da conta depende de autorização do titular. Essa autorização pode ter sido dada no aplicativo, em contrato, na contratação de um serviço ou por outro meio válido. O problema é que algumas pessoas deram autorizações muitos anos atrás e esqueceram. Outras não entenderam exatamente o que estavam autorizando. E existem também casos em que o cliente afirma nunca ter autorizado aquela cobrança, situação que precisa ser contestada. Isso não é automático no sentido de aparecer magicamente sem origem. Existe uma autorização, um contrato, uma cobrança ou, em casos problemáticos, uma movimentação que precisa ser investigada. E preste atenção na frase que eu vou repetir algumas vezes porque ela protege dinheiro. Ninguém vai revisar sua conta todos os meses por você e perguntar se você ainda reconhece cada cobrança. Você precisa conferir. O sistema registra. O sistema processa. O sistema cobra. Mas a percepção de que alguma coisa está errada normalmente começa com o próprio cliente. Imagine o senhor Antônio, 70 anos aposentado, morador de uma cidade do interior. Durante 2 anos, ele pagou um pequeno seguro associado à conta. O valor começou em torno de R$ 20 e sofreu reajustes. Antônio quase nunca olhava o extrato. Ele sacava parte do benefício, deixava o resto para pagar contas e sabia aproximadamente quanto deveria sobrar. Em determinado mês, a filha sentou ao lado dele e abriu as movimentações dos últimos 90 dias. Não apareceu um grande rombo. Apareceram pequenas saídas. 30 e poucos reais aqui, 20 e poucos ali. Uma cobrança recorrente em data parecida. Outra em nome que ele não reconheceu imediatamente. Somadas, davam mais de R$ 100 em alguns meses. R$ 100 parece pouco quando alguém olha apenas uma vez. Multiplique por 12, depois multiplique por 3 anos. É assim que pequenos valores viram milhares. Nem toda cobrança desconhecida é fraude. Às vezes o nome que aparece no extrato é diferente do nome comercial conhecido pelo cliente. Uma empresa pode usar a razão social. Um serviço contratado pode aparecer abreviado. Uma compra pode ser processada por intermediador. Por isso, primeiro se investiga. Depois se conclui. O erro é fazer o contrário. Mas também é erro olhar uma cobrança desconhecida e pensar: deve ser alguma coisa minha. Se você não reconhece, descubra. Se não contratou, conteste. Se precisa cancelar, solicite. Isso não é automático. O fato de você não usar mais um serviço não significa necessariamente que a cobrança desaparecerá por conta própria. Dependendo do contrato, você precisa pedir o cancelamento. O fato de você não lembrar de um pagamento que sai sozinho da conta também não significa que a autorização foi retirada. Você precisa solicitar. É aí que muita gente perde dinheiro pela combinação mais perigosa que existe no sistema financeiro. Uma cobrança pequena e a confiança de que, se estivesse errado, alguém avisaria. Nem sempre alguém vai avisar. O banco pode gerar notificação. O aplicativo pode mostrar. O extrato pode registrar. Mas existe diferença entre informação disponível e informação percebida. O sistema pode colocar tudo diante dos seus olhos e você continuar sem ver, porque abriu o aplicativo apenas para conferir o saldo. Agora, pense na manhã do pagamento. À meia-noite, ou no processamento daquele dia, o crédito do benefício entra. Depois começam outras engrenagens. Uma conta de telefone pode estar agendada. Uma fatura pode vencer. Uma parcela de crédito pode ser cobrada. Pode existir pagamento automático de água, luz, seguro, plano ou serviço.
Se a pessoa usou o limite da conta, o dinheiro novo também pode recompor o saldo negativo. Então acontece algo que confunde muito o aposentado. Ele esperava receber R$ 3.000. Na cabeça dele, R$ 3.000 estariam livres para usar. Só que a conta estava R$ 400 negativa. Entram 3.000. Parte do crédito simplesmente cobre o buraco que já existia. O aplicativo mostra 2.600, talvez ainda menos depois de outras cobranças. O aposentado conclui: o governo tirou R$ 400. Mas não foi o governo. Era uma dívida dentro da própria conta. Esse é um exemplo de como o mesmo saldo final pode ter causas completamente diferentes. É por isso que eu não gosto de ensinar pessoas a reagir apenas ao número final. Eu prefiro ensinar a reconstruir o caminho. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. É uma forma simples de ajudar este tipo de orientação a chegar a mais pessoas que recebem aposentadoria ou pensão e nunca foram ensinadas a separar o pagamento do INSS das movimentações do banco. Agora chegamos a uma parte mais delicada: empréstimo consignado. Esse crédito parece simples porque a parcela é retirada antes de o dinheiro chegar à conta. A pessoa pede R$ 10.000. Recebe o dinheiro. Depois, as parcelas são descontadas diretamente do benefício. Como o banco tem uma forma mais previsível de receber, os juros costumam ser menores do que em várias linhas de crédito sem essa garantia. Só que parcela pequena não significa dívida pequena. É aqui que o prazo engana. Imagine uma pessoa recebendo uma proposta de R$ 300 por mês. O atendente repete várias vezes: são apenas R$ 300. A pessoa pensa no impacto mensal, não pensa no total. Se forem 84 parcelas, são 7 anos. Se forem 96, são 8 anos. Se forem mais, o compromisso atravessa uma parte enorme da aposentadoria. E ainda existe o custo dos juros. A parcela cabe. O contrato pesa. São coisas diferentes. O erro de quase todo brasileiro endividado é perguntar primeiro: quanto fica por mês? Quando deveria perguntar também: quanto eu recebo na mão? Quantas parcelas são e quanto vou entregar ao final? Essa diferença parece pequena no momento da contratação, porque o cérebro está focado no dinheiro que vai entrar hoje. O sistema financeiro trabalha com tempo. Juros trabalham com tempo. Uma parcela que parece confortável pode permanecer por anos. E no caso de uma pessoa aposentada, existe um detalhe emocional muito forte. A renda mensal normalmente não cresce na mesma velocidade das necessidades inesperadas. O carro quebra. Surge um tratamento. Um filho pede ajuda. A casa precisa de conserto. O supermercado pesa. Então, aquela parcela fixa de R$ 300 começa a ocupar um espaço cada vez mais importante. Agora entra uma mudança de 2026 que merece atenção. A Lei nº 15.327 reforçou regras de proteção relacionadas aos descontos e ao crédito consignado nos benefícios administrados pelo INSS. Entre as mudanças, a autorização para determinadas operações passou a exigir mecanismos fortes de confirmação pessoal, como biometria ou outras formas de autenticação previstas na lei. Depois de uma contratação de consignado, o benefício deve ser novamente bloqueado para novas operações, exigindo novo procedimento de desbloqueio. A própria lei também passou a impedir contratação de consignado ou desbloqueio por procuração ou por central telefônica. Pense no significado disso. Se alguém telefona dizendo que precisa desbloquear seu benefício para liberar um empréstimo e pede que você confirme tudo ali na ligação, você não deveria interpretar a confiança da voz como prova de legitimidade. A regra foi fortalecida justamente porque crédito consignado envolve renda essencial. A aposentadoria não é dinheiro sobrando. Para milhões de famílias, é o dinheiro da comida, da farmácia, da luz e do aluguel. Outra mudança importante de 2026 foi a proibição de descontos no benefício destinados a mensalidades e contribuições para associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas, inclusive diante do histórico de problemas que colocou esse tipo de cobrança no centro das preocupações de muitos beneficiários. Isso muda a forma como você deve interpretar certas cobranças. Mas atenção! Eu estou falando de desconto diretamente no benefício administrado pelo INSS.
Não confunda isso com uma cobrança que alguma empresa tenta fazer diretamente na sua conta bancária por outra autorização existente. De novo aparecem as duas camadas: meu INSS. Banco. O fato de um tipo de desconto estar proibido na folha do benefício não significa que qualquer cobrança bancária com nome parecido tenha desaparecido automaticamente. Você precisa olhar onde o dinheiro saiu. Essa pergunta resolve metade da confusão. Saiu antes de chegar ao banco ou saiu depois? Se saiu antes, você procura o extrato do benefício. Se saiu depois, você olha a movimentação bancária e investiga a origem. É como acompanhar uma encomenda. Primeiro você verifica quanto saiu do remetente. Depois, quanto chegou ao destino. Sem isso, qualquer valor faltando vira um mistério. Agora vamos para um exemplo que eu considero muito importante. Dona Célia recebe R$ 2.800 líquidos, segundo o meu INSS. Na manhã do pagamento, o banco mostra um crédito de 2.800. Até aí, tudo certo. Às 9h12, aparece um pagamento automático de R$ 147. Às 9h20, aparece uma tarifa de 32. Às 10h03, aparece um Pix de R$ 350 para uma pessoa que ela não reconhece. São 3 saídas, mas elas não têm o mesmo peso. A primeira pode ser uma conta autorizada. A segunda pode ser uma cobrança do banco que precisa ser verificada conforme o pacote contratado. A terceira merece atenção imediata, porque existe uma enorme diferença entre descobrir uma cobrança recorrente de R$ 30 e descobrir uma transferência instantânea para um destinatário desconhecido. A movimentação desconhecida que envia dinheiro para outra pessoa, especialmente quando aparece perto do momento em que o benefício entra. É uma das situações em que esperar para ver se acontece de novo pode ser um erro caro. Você não precisa entrar em pânico, precisa agir rapidamente. Golpistas não costumam respeitar o calendário emocional da vítima. Depois que conseguem acesso a uma conta, o objetivo costuma ser retirar ou movimentar recursos antes que a pessoa perceba. Hoje, os sistemas bancários analisam comportamento, aparelho, localização aproximada, horário, valor, padrão de transação e diversos outros sinais de risco. É por isso que, às vezes, uma operação legítima pode pedir confirmação adicional ou ser temporariamente interrompida. Isso incomoda quando você está tentando pagar uma conta. Mas existe uma razão de segurança. Ao mesmo tempo, nenhum sistema de análise consegue substituir totalmente a atenção do titular. O banco pode identificar algo, você pode identificar outra coisa. E quando os dois trabalham juntos, a chance de interromper um problema cedo aumenta. No Pix, existe um mecanismo específico para situações de fraude, golpe ou crime, chamado Mecanismo Especial de Devolução. Ele não é uma promessa de que todo o dinheiro será recuperado. Isso é importante deixar claro. A devolução depende de análise e da existência de recursos que possam ser localizados e bloqueados conforme as regras. Mas existe um prazo para a vítima solicitar a abertura do procedimento junto à instituição financeira. Por isso, descobrir uma fraude depois de 2 meses é muito diferente de perceber rapidamente. Tempo importa. É uma das razões pelas quais eu considero o extrato do dia do pagamento tão importante. Não estou dizendo para uma pessoa aposentada viver olhando o celular com medo. Estou dizendo exatamente o contrário. Crie um hábito simples e previsível para não precisar viver preocupado. Você sabe a sua data. No dia anterior, olha o saldo e as últimas movimentações. No dia do pagamento, confirma quanto entrou. Depois observa o que saiu. No dia seguinte, confere novamente. Pronto. Você transforma uma preocupação vaga em uma verificação concreta. Quem está assistindo agora e tem 60, 70 ou 80 anos, talvez esteja pensando que isso parece trabalho demais. Mas compare. 5 minutos olhando o extrato podem evitar meses pagando algo errado. 5 minutos podem revelar uma cobrança que se repete. 5 minutos podem mostrar uma transferência que não foi sua. 5 minutos podem fazer você perceber uma parcela que não reconhece. O sistema financeiro moderno é muito rápido. Por isso, a conferência também precisa ser simples e frequente. Eu quero desacelerar um pouco aqui, porque dinheiro de aposentadoria tem um peso que planilha nenhuma consegue mostrar. Quando uma pessoa trabalhou 30 ou 40 anos, pagou contribuição, criou filhos, passou por inflação,
desemprego, doença, mudanças de moeda, juros altos, crises econômicas e finalmente chega à aposentadoria, aquele pagamento mensal representa muito mais do que um número. Representa segurança, é a sensação de abrir a geladeira e saber que consegue comprar comida. É poder buscar o remédio, é não precisar pedir dinheiro ao filho, é continuar pagando a própria casa, é ter algum controle sobre a própria vida. Por isso, uma cobrança de R$ 50 pode parecer pequena para quem olha de fora e enorme para quem vive com o orçamento contado. E o que mais machuca muitas pessoas não é apenas perder o dinheiro, é descobrir que estavam pagando sem entender. A pessoa pensa: como eu não vi isso? Porque ninguém ensinou. Os aplicativos ficaram mais rápidos, os contratos ficaram digitais, as confirmações passaram para celular, os golpes aprenderam a imitar bancos. Mas muita gente foi criada numa época em que o dinheiro chegava, você pegava o comprovante em papel, conversava com uma pessoa no caixa e guardava tudo numa pasta. O mundo mudou. A cautela também precisa mudar. Só que cautela não significa medo de tudo. Significa saber onde olhar. E a forma mais inteligente de agir começa pela diferença entre 3 perguntas. Quanto o INSS disse que pagou? Quanto entrou no banco? O que saiu depois? Essas 3 respostas organizam quase todo o problema. Quando os valores coincidem, você elimina possibilidades. Quando não coincidem, você sabe onde procurar. Agora vamos avançar para um tipo de perda que costuma ficar escondido porque vem acompanhado de palavras que parecem normais: tarifa, pacote, proteção, assistência, seguro, anuidade, serviço, parcela. Nem toda tarifa é indevida. Nem todo seguro é fraude. Nem todo serviço foi colocado sem autorização. Mas todo valor recorrente merece ser reconhecido pelo dono da conta. Imagine pagar R$ 40 por mês por alguma coisa durante 5 anos. São R$ 2.400, sem considerar reajustes. Agora imagine 2 cobranças, ou 3. A pessoa passa a vida procurando promoção no mercado para economizar R$ 5 em um produto, mas deixa R$ 100 escaparem todos os meses da conta porque não abriu o extrato. Não existe nenhuma vergonha nisso. Existe falta de hábito. E hábito pode ser corrigido. Uma técnica simples é parar de olhar o extrato como uma parede de palavras. Leia linha por linha. Entrada, saída, entrada, saída. Quando aparecer um nome que você não reconhece, toque na movimentação. Veja a data, valor, descrição, identificação de quem recebeu. Se continuar sem reconhecer, procure o atendimento oficial do banco. Não use o telefone que chegou numa mensagem. Não clique no link enviado pelo suposto atendente. Pegue o número no verso do cartão, no aplicativo oficial ou no site oficial digitado por você. Isso parece excesso de cuidado até o dia em que uma ligação falsa aparece exatamente quando você está esperando dinheiro. Golpistas entendem comportamento, sabem que aposentados recebem em datas previsíveis, sabem que muita gente está ansiosa naquele período, sabem que notícias sobre antecipação, bloqueio, prova de vida, revisão e ressarcimento circulam com facilidade e sabem que uma pessoa preocupada pensa menos antes de obedecer. É por isso que a ameaça de "se não fizer agora, seu benefício será bloqueado" funciona tão bem. A pessoa não está pensando em segurança digital, está pensando no remédio da semana seguinte. Agora me diga nos comentários: você já tinha o hábito de comparar o extrato do meu INSS com o extrato do banco ou está ouvindo essa orientação dessa forma pela primeira vez? Existe outra armadilha psicológica que eu quero explicar porque ela aparece muito em golpe bancário. A pessoa que liga sabe alguns dados seus. Ela diz seu nome completo. Talvez saiba seu banco. Talvez saiba que você é aposentado. Às vezes sabe parte do CPF. E isso cria uma sensação imediata de autoridade. Mas informação pessoal não prova. Identidade. Esse princípio precisa ficar gravado. Uma pessoa pode saber coisas sobre você e ainda assim ser criminosa. Bancos, empresas e órgãos públicos armazenam dados. Você usa dados em compras, cadastros, contratos, consultas, farmácias, planos, operadoras e serviços. Vazamentos e comércio ilegal de informações existem.
Além disso, criminosos podem coletar pedaços de informação em várias fontes, então nunca pense: ele sabia meu nome, portanto era do banco. O ponto decisivo não é o que a pessoa sabe sobre você, é o que ela pede que você entregue: senha, código, foto de documento, acesso ao celular, instalação de aplicativo, Pix, transferência, biometria. Esses pedidos mudam completamente a situação. Existe um golpe especialmente perigoso em que o falso atendente convence a vítima a instalar um aplicativo de acesso remoto. Ele diz que precisa fazer uma verificação, limpeza de segurança ou atualização bancária. Quando a vítima instala e concede permissões, o criminoso pode conseguir enxergar ou controlar partes do aparelho. O telefone que deveria proteger a conta passa a ser uma janela para o golpista. Por isso, banco não precisa controlar sua tela para cancelar uma fraude. Você não precisa instalar programa indicado por alguém que ligou inesperadamente. Também não precisa mover dinheiro para uma chamada conta segura. Essa expressão deveria acender um alerta imediato. Dinheiro não precisa sair da sua conta para ficar protegido porque um desconhecido telefonou. Outro golpe usa o medo da prova de vida. O criminoso diz que o benefício será suspenso. Pede uma confirmação por vídeo. Pede documento. Pede foto. Ou pede pagamento. O INSS vem reforçando que não envia alguém à casa do beneficiário sem contexto autorizado para recolher senha, dados bancários ou dinheiro. E a prova de vida hoje envolve conferências feitas a partir de informações governamentais e procedimentos oficiais, não uma cobrança improvisada de um estranho na sua porta. Se alguém aparecer dizendo que seu benefício será bloqueado e, para evitar isso, você precisa entregar documento, senha ou fazer transferência, interrompa. Confirme pelos canais oficiais. Essa expressão, confirme pelos canais oficiais, precisa entrar na rotina da família. Não é desconfiar do mundo. É mudar quem inicia o contato. Quando você recebe uma ligação, você não controla quem está do outro lado. Quando você encerra e abre o aplicativo oficial, liga para a central oficial ou procura uma agência, você recupera parte desse controle. Agora, eu quero entrar num assunto que provoca muito medo, porque foi cercado de boatos durante anos: Receita Federal e movimentação bancária. Sim, instituições financeiras prestam determinadas informações previstas em regras de fiscalização. Isso não significa que exista um funcionário olhando individualmente cada café que você pagou por Pix. Também não significa que receber um Pix automaticamente gere imposto. E não significa que a Receita tenha uma tela dizendo: João mandou R$ 50 para Maria por Pix para pagar almoço. Na e-financeira, a informação prestada não identifica a modalidade específica daquela movimentação como: este valor foi um Pix, este foi TED, ou coisa parecida da maneira que muita corrente de internet fez parecer. O sistema trabalha com informações financeiras dentro das regras existentes. A finalidade é fiscalização e conferência de dados, não transformar cada transferência comum em imposto novo. Por que eu estou falando disso num vídeo sobre aposentadoria? Porque o medo tributário também virou ferramenta de golpe. Criminosos enviam mensagens dizendo que uma movimentação foi detectada pela Receita, que existe taxa de Pix, que a conta será bloqueada por falta de pagamento ou que é necessário quitar um valor para liberar dinheiro. Pense no mecanismo emocional. Primeiro, a pessoa ouve que o governo monitora movimentações. Depois recebe uma mensagem com linguagem oficial. Depois vê seu CPF ou seu nome. Depois aparece um boleto ou Pix para regularização. É a mesma fórmula. Informação parcialmente verdadeira. Conclusão falsa. Urgência. Pagamento. O antídoto é conhecimento. Saber que existem mecanismos de fiscalização não significa acreditar em qualquer cobrança enviada por mensagem. Saber que bancos usam sistemas automáticos para detectar comportamentos de risco não significa que qualquer bloqueio alegado por telefone seja verdadeiro. Saber que existe score de crédito também não significa que alguém precisa pagar para desbloquear score. Score é uma estimativa de risco de crédito feita com base em informações e modelos das empresas responsáveis. Não é uma nota moral, não é um cadastro secreto dizendo se você é uma pessoa boa ou ruim. E não existe botão mágico que um atendente desconhecido possa apertar mediante pagamento para transformar sua vida financeira.
Seu histórico de pagamentos, dívidas, relacionamento com crédito e diversas informações permitidas podem influenciar análises. Mas tome cuidado com quem usa a palavra score para vender medo. Seu score vai cair hoje. Seu CPF será bloqueado. Faça este Pix para regularizar. Pague esta taxa e liberamos seu crédito. A linguagem muda. A estrutura do golpe continua. Existe também uma diferença que aposentados precisam conhecer entre o crédito que parece fácil e o crédito que é realmente barato. Quando você vê uma taxa mensal pequena, como um número de 1 ou 2% ao mês, aquilo pode parecer insignificante. Mas juros se acumulam. Um contrato longo transforma uma diferença aparentemente pequena em muito dinheiro. Por isso, o custo total importa. Existe um termo técnico chamado custo efetivo total. Traduzindo de maneira simples, é a tentativa de mostrar quanto aquela operação realmente custa, considerando não apenas o juro anunciado, mas os custos incluídos conforme as regras. Você não precisa decorar a sigla. Precisa fazer a pergunta: quanto entra na minha mão? Quanto pago por mês? Por quantos meses? Quanto vou pagar no total? Existe seguro? Existe tarifa? Existe algum serviço junto? Essas perguntas valem mais do que a frase "a parcela cabe", porque quase sempre a parcela cabe no dia em que o contrato é oferecido. A dificuldade aparece 2 anos depois. E existe um detalhe ainda mais importante para aposentados. Crédito consignado reduz a renda antes de ela chegar à conta. Então, quando você abre o banco e vê o depósito, talvez já esteja olhando o valor depois da parcela. Por isso, o extrato do benefício é indispensável. Ele mostra o que aconteceu antes do banco. Esse documento é uma espécie de fotografia da origem. O extrato bancário é a fotografia do destino. Coloque os dois lado a lado. É aqui que muitos mistérios desaparecem. Suponha que você acredita receber R$ 3.500. Abre o banco e encontra 2.900. Você sente que faltaram 600. Antes de culpar qualquer instituição, abra o extrato de pagamento do benefício. Talvez ali apareça que o valor líquido enviado foi 3.100. Então, R$ 400 já tinham uma explicação antes do depósito. Depois abra o banco. Talvez apareça um pagamento automático de 200. Pronto. Agora, você consegue explicar os 600. Isso não quer dizer que todos os 600 estejam corretos. Quer dizer que você encontrou onde aconteceram. Depois você verifica cada um. Sem localização, não existe investigação eficiente. Pense em alguém procurando um vazamento de água. Não adianta apenas olhar a conta e dizer que ela aumentou. É preciso encontrar de onde a água está escapando. No dinheiro é igual. Primeiro localize. Depois, questione. Agora vamos falar de cartões, porque uma pequena cobrança no cartão é uma das coisas que muita gente ignora. Às vezes aparece R$ 4,90, R$ 7,90, R$ 11. Uma compra digital, uma assinatura, um serviço. Algumas fraudes começam com valores pequenos, justamente porque é menos provável que a pessoa perceba. Mas é importante não transformar toda cobrança pequena em prova de fraude. O princípio é outro. Cobrança que você não reconhece merece verificação. Se você reconhece, tudo bem. Se não reconhece, não espere 3 meses. Entre no aplicativo. Veja os detalhes. Se necessário, bloqueie temporariamente o cartão pelos canais disponíveis. Fale com o banco. Peça contestação. Guarde protocolo. Verifique se existem outros valores parecidos. Mude senha quando houver razão para suspeitar de acesso indevido e faça isso pelo aplicativo verdadeiro ou canal oficial. Nunca entregue a senha antiga para alguém que diz que precisa trocá-la por você. Existe uma diferença entre o banco pedir que você digite sua senha dentro do ambiente oficial e um atendente pedir que você fale a senha. Uma senha foi feita para autenticar você no sistema, não para ser contada para uma pessoa. O mesmo vale para código de segurança. Se o código que chega por SMS diz "não compartilhe", a mensagem quer dizer exatamente isso. Não existe funcionário especial autorizado a pedir que você ignore a própria advertência. E aqui está um truque de engenharia social que funciona porque parece lógico. O golpista diz: "Vou enviar um código para provar que sou do banco." Mas quem recebe o código é você. Aquele código não prova quem está ligando.
Ele pode servir justamente para autorizar uma ação na sua conta. Quando você lê o número para o criminoso, pode estar entregando a última peça que faltava. Pense nisso. A pessoa liga, já sabe seu nome, talvez tenha seu CPF, tenta fazer alguma operação. O sistema envia um código para o seu telefone porque o telefone é a barreira de proteção. Então, o criminoso precisa convencer você a entregar a barreira. É por isso que a conversa é tão convincente. Ele não precisa quebrar o sistema. Precisa convencer o dono da conta a abrir a porta. É uma diferença enorme. Agora imagine esse golpe acontecendo exatamente no dia do benefício. O criminoso pode dizer que houve uma antecipação. Pode dizer que existe valor a receber. Pode dizer que sua conta não foi atualizada. Pode dizer que o INSS mandou dinheiro, mas o banco bloqueou. Pode dizer que existe uma cobrança desconhecida e que ele vai cancelar. Perceba como todas essas histórias usam fatos que podem acontecer na vida real. Benefícios têm calendário. Bancos podem bloquear transações suspeitas, cobranças podem existir. Revisões acontecem. Só que o criminoso monta uma história falsa em cima dessas possibilidades. Por isso, a proteção não é decorar todas as modalidades de golpe. É decorar alguns princípios. Você não resolve bloqueio transferindo dinheiro para desconhecido. Você não protege conta entregando senha. Você não confirma a identidade passando código. Você não instala aplicativo porque alguém ligou. Você não clica em link de mensagem assustadora antes de verificar pelo canal oficial. Esses princípios continuam, funcionando mesmo quando o nome do golpe muda. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. As regras mudam, os golpes mudam de aparência e o mais importante é conseguir separar rapidamente o que é procedimento verdadeiro do que é pressão para tirar dinheiro de você. Agora chegamos à parte que eu considero mais importante de todo o vídeo. Eu disse no começo que existe um tipo de movimentação que merece investigação imediata. É aquela saída de dinheiro que você não reconhece e que transfere recursos para outra conta, especialmente quando acontece logo depois da entrada do benefício ou em sequência com outras operações estranhas. Um Pix que você não fez, uma transferência que você não autorizou, uma retirada que não reconhece, uma compra de valor alto fora do seu padrão, uma nova dívida que aparece sem explicação. Quando isso surge, não trate como se fosse uma tarifa de R$ 5 que você vai olhar no fim do mês. A velocidade importa. O sistema bancário funciona como uma engrenagem. O INSS processa o benefício. O banco recebe. O saldo é atualizado. Pagamentos programados podem ser executados. Cartões liquidam despesas. Sistemas de segurança observam padrões. Transferências são processadas. Uma operação instantânea pode mandar dinheiro para outra instituição em poucos segundos. Depois, esse dinheiro pode ser novamente movimentado. É por isso que uma vítima não deve passar 2 ou 3 dias tentando descobrir sozinha quem é o destinatário enquanto o dinheiro continua circulando. Procure imediatamente o banco pelos canais oficiais. Informe que não reconhece a operação. Peça o bloqueio dos meios necessários. Solicite a contestação. No caso de Pix decorrente de fraude ou golpe, pergunte sobre o mecanismo especial de devolução. Não espere uma garantia. O mecanismo não cria dinheiro onde não existe saldo para recuperar. Mas agir rápido aumenta a possibilidade de o sistema trabalhar enquanto ainda existem rastros e recursos alcançáveis pelas regras. Guarde número de protocolo. Anote horário. Salve as telas. Não apague a conversa com o golpista antes de guardar as evidências. Se você entregou senha ou código, troque as credenciais pelos canais oficiais. Se instalou algum programa a pedido de estranho, trate o aparelho como potencialmente comprometido e procure orientação segura antes de continuar acessando contas sensíveis. Confira também sua conta gov.br e o meu INSS. Veja se existem empréstimos que você não reconhece. Veja se houve alteração de dados. Observe se apareceu alguma solicitação estranha. E quando houver fraude, registre a ocorrência pelos meios adequados. Agora veja por que o extrato antes e depois do pagamento é tão poderoso. Imagine que você tenha o registro do dia 24. Saldo, R$ 180. No dia 25, às 6h10 da manhã, entra um benefício de 2.400. Saldo esperado, 2.580.
Às 6h15 sai uma conta de energia de 230. Você reconhece. Saldo esperado: 2.350. Às 6h20 sai 45 de um seguro. Você não lembra. Marca para investigar. Às 6h23 aparece um Pix de R$ 900 para um nome que você nunca viu. Esse é o ponto crítico. Sem o extrato, você abriria o aplicativo às 8 da manhã e veria R$ 1.405. Sua impressão seria apenas: nossa, como meu dinheiro está pouco. Com o extrato, você vê uma história. Entrou 2.400. Saiu 230 que você reconhece. Saiu 45 que precisa verificar. Saiu 900 que você não reconhece. O problema deixa de ser sensação, vira evidência. Isso muda a conversa com o banco. Você não diz apenas está faltando dinheiro. Você diz: eu não reconheço esta transferência de R$ 900 realizada às 6h23. Especificidade protege. Data, hora, valor, destino, protocolo. Quanto mais claro você é, mais fácil fica registrar exatamente o problema. E aqui está uma prática que eu recomendo especialmente para quem tem dificuldade com celular. Escolha uma pessoa de extrema confiança para ajudar a entender o aplicativo, mas não transforme essa ajuda em entrega total do controle financeiro. Existe uma diferença. Seu filho pode ajudar você a localizar o extrato. Sua filha pode explicar onde aparece uma cobrança. Um neto pode ensinar como aumentar a letra. Mas senha continua sendo coisa séria. Biometria continua sendo pessoal. Código continua sendo pessoal. Autonomia financeira também é proteção. Muitas fraudes contra idosos não acontecem apenas por desconhecidos. Por isso, quanto mais a própria pessoa entende o básico, menos dependente fica de alguém para saber o que está acontecendo com o dinheiro dela. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem recebe pouco sofre porque qualquer perda pesa. Quem recebe mais pode sofrer porque os valores disponíveis para crédito e fraude são maiores. O princípio é o mesmo: conhecer, conferir, questionar, agir. E agora eu quero corrigir outra crença perigosa. Muita gente pensa que se uma cobrança apareceu por vários meses, então ela deve ser legítima. Não necessariamente. Repetição prova que a cobrança está sendo processada. Não prova que você desejava continuar pagando. Pense numa assinatura. A pessoa autorizou um teste, esqueceu de cancelar. A cobrança continua. Nesse caso, pode existir contrato. Em outra situação, a pessoa jamais contratou determinado serviço. A cobrança também continua. A aparência no extrato pode ser parecida. Por isso você precisa descobrir a origem. Essa é a parte chata que protege dinheiro. Ligar, perguntar, pedir documento, solicitar explicação, cancelar quando for o caso, contestar quando for o caso, guardar protocolo. Muita gente não faz porque cada valor é pequeno, só que empresas trabalham em escala. R$ 30 para você são R$ 30. R$ 30 multiplicados por... Milhares de pessoas viram muito dinheiro, por isso nunca aceite a ideia de que é só R$ 20. Seu dinheiro levou tempo para ser construído. R$ 20 também são seus. Ao mesmo tempo, não transforme toda cobrança em guerra. Use processo. Reconheceu? Tudo certo. Não reconheceu? Investigue. Descobriu o contrato? Veja se quer manter. Não quer? Cancele conforme as regras. Não contratou? Conteste e peça providência. O que eu quero ensinar aqui é controle, não medo. Existe ainda o problema dos pagamentos que saem automaticamente porque o cliente autorizou uma empresa a retirar dinheiro da conta. Essas autorizações podem facilitar a vida. Você evita esquecer a luz, evita atraso da água, evita multa. Mas facilidade tem um preço psicológico. Você deixa de sentir o ato de pagar. Quando você pega um boleto de R$ 300 e confirma manualmente, seu cérebro percebe aquele gasto. Quando R$ 300 saem sozinhos, você pode passar meses sem pensar. É por isso que eu recomendo revisar periodicamente esses pagamentos. Não para cancelar tudo, para saber o que existe. Uma conta que você não usa mais continua autorizada? Um serviço terminou? Um seguro ainda faz sentido? Uma academia que você abandonou continua cobrando? Um plano antigo permanece ativo? O banco não conhece sua intenção.
O sistema conhece a autorização. Enquanto a autorização continuar válida e a cobrança estiver dentro do mecanismo contratado, ela pode continuar sendo processada. Isso não é automático no sentido de que você não tem controle. Você precisa solicitar mudanças quando necessário. Agora coloque tudo isso na realidade de uma aposentada chamada Marta. Marta recebe o benefício há 8 anos. Nos primeiros anos o dinheiro dava. Depois começou a faltar. Ela dizia que era a inflação. Parte realmente era. Mas quando a família finalmente analisou as movimentações, encontrou uma combinação. Um empréstimo consignado antigo, uma pequena cobrança de seguro, uma assinatura que ela quase não usava, um pacote bancário, compras parceladas e juros de uma dívida no cartão. Nenhum item sozinho explicava o aperto. Juntos, explicavam. Esse é o tipo de caso que eu vejo como símbolo da vida financeira moderna. A pessoa procura um vilão único, mas muitas vezes a perda acontece por pequenas engrenagens trabalhando ao mesmo tempo. O consignado tira antes de chegar. O banco cobra depois que chega. O cartão concentra compras do mês anterior. A inflação reduz o que cada real compra. O crédito cobra pelo tempo. E a pessoa olha apenas o saldo final. É como dirigir um carro olhando apenas o marcador de combustível sem verificar para onde está indo. Por isso a proteção patrimonial começa antes do investimento. Começa no controle das saídas. Não adianta buscar uma aplicação que renda alguns reais a mais se você deixa 100 ou 200 reais escaparem em cobranças que nunca revisou. Não adianta discutir taxa de investimento enquanto paga juros altos no cartão. Não adianta tentar aumentar score se está assumindo crédito que não consegue pagar. A ordem importa. Primeiro, pare vazamentos. Depois, organize. Dívidas. Depois, crie reserva. Depois pense em fazer o dinheiro crescer dentro do risco que você entende. E eu preciso deixar claro que este conteúdo é educativo. Ele não substitui análise financeira, jurídica ou contábil feita para o seu caso específico. Contratos, impostos, benefícios e situações de fraude podem exigir orientação profissional individual. Mas existe uma coisa que qualquer pessoa pode aprender sem formação em direito, contabilidade ou economia: ler o próprio extrato. Essa talvez seja a ferramenta financeira mais subestimada do Brasil. As pessoas querem descobrir investimento secreto, querem uma taxa especial, querem um truque para multiplicar dinheiro. Enquanto isso, o documento que mostra para onde o dinheiro já está indo fica fechado no aplicativo. Eu prefiro começar pelo que é concreto. Seu dinheiro entrou? Quanto? Quando? O que saiu? Para quem? Você reconhece? Essa sequência simples evita uma quantidade enorme de confusão. E ela também ajuda quando aparece um problema com o empréstimo consignado. No meu INSS, existe possibilidade de consultar informações relacionadas aos empréstimos. Se aparece contrato que você não reconhece, não espere meses. Também existe possibilidade de bloquear o benefício para novas operações conforme os procedimentos oficiais. Com as mudanças de segurança de 2026, a lógica de bloqueio e confirmação ficou ainda mais importante. Isso não significa que fraude se tornou impossível. Nenhum sistema sério promete isso. Significa que existem camadas de proteção: biometria, autenticação, confirmações, bloqueios, registros, sistemas automáticos. Cada camada aumenta a dificuldade. Mas o criminoso tenta contornar a camada atacando você. Se a biometria é necessária, ele tenta convencer você a fazer a biometria. Se precisa de código, ele tenta pedir o código. Se precisa de confirmação no aplicativo, ele liga orientando onde você deve tocar. Percebe como o alvo muda? Quando o sistema fica mais seguro, o ser humano vira parte ainda mais importante da segurança. Isso explica por que golpes modernos parecem atendimentos. A voz é calma. A pessoa usa palavras corretas. Fala protocolo, fala setor de segurança, fala Banco Central, fala INSS, fala receita, fala conta protegida, fala atualização cadastral. Tudo para produzir autoridade. Mas a autoridade verdadeira permite que você desligue e confirme. O golpista precisa impedir isso. Por isso ele cria urgência. Não desligue. Se desligar, perde a proteção. Tem que fazer agora. Seu dinheiro vai sair.
Seu benefício será bloqueado. Essa pressão é um sinal. Instituições podem ter prazos, podem ter procedimentos, mas você sempre deve poder procurar o canal oficial por conta própria. Agora eu quero que você imagine outra cena. São 7:30 da manhã. Um aposentado recebe uma notificação. Compra aprovada, 1.497. Ele não fez a compra. 2 minutos depois, o telefone toca. Bom dia, Sr. Carlos. Aqui é do Departamento de Segurança. Identificamos uma compra de R$ 1.497. Foi o senhor? Carlos pensa. Eles sabem da compra, então devem ser do banco. Só que quem fez a compra pode ser a mesma pessoa que está ligando. O golpista criou o problema e depois se apresenta como solução. Ele pede um código para cancelar. Carlos recebe SMS, lê e entrega. A partir daí, outra operação pode ser autorizada. Essa é uma das razões pelas quais você não deve confiar apenas porque a pessoa sabe o que acabou de acontecer. Interrompa. Abra o aplicativo oficial, bloqueie o cartão se necessário, ligue usando o contato legítimo. Não continue numa conversa que começou por iniciativa de um desconhecido. E existe outra cena ainda mais silenciosa. Nenhuma ligação, nenhuma compra grande, nenhum susto. Só uma cobrança de R$ 19,90 todos os meses. Essa também merece atenção. Golpe barulhento assusta, perda silenciosa adormece. Os dois tiram dinheiro. Agora chegamos ao ponto em que muita gente mistura privacidade, monitoramento bancário e medo do governo. Os sistemas financeiros modernos realmente analisam padrões. Um banco pode usar modelos automatizados para comparar uma operação com o comportamento habitual do cliente. Uma transferência muito maior do que o normal, realizada em aparelho novo ou em circunstâncias diferentes, pode receber atenção adicional. Isso não significa que existe uma pessoa acompanhando cada aposentado individualmente o dia inteiro. Significa que sistemas processam dados. Da mesma forma, órgãos de fiscalização recebem determinadas informações financeiras dentro das regras legais. Isso não significa que todo Pix gera imposto. Não significa que uma ajuda de R$ 50 para um neto automaticamente vira cobrança tributária. E não significa que o aposentado deve sacar tudo e guardar em casa para não ser visto. Essa última reação pode criar um risco maior. Dinheiro em espécie guardado sem segurança pode ser roubado, perdido, destruído ou usado por alguém sem registro. Proteção não é fugir do sistema, é entender o sistema. O que deve preocupar você não é a existência abstrata de dados, é inconsistência. Você declara uma coisa e sua realidade financeira mostra outra muito diferente? Você recebeu renda que precisava ser declarada e não declarou? Vendeu bem com ganho sujeito às regras e não tratou corretamente? Tem atividade de trabalho ou aluguel e não sabe como informar. Aí existe assunto tributário real, mas medo genérico de Pix não ajuda. E para aposentados há outra questão. A idade por si só não elimina automaticamente todas as obrigações tributárias. Existem regras de declaração, limites, tipos de rendimento e situações específicas. Por isso, não aceite conselhos simplistas como aposentado nunca declara imposto. Pode declarar, pode não precisar. Depende. Da mesma forma, determinadas doenças graves podem gerar tratamento tributário específico em situações previstas em lei, mas isso não significa que qualquer problema de saúde elimina automaticamente imposto sobre qualquer renda. Quando o assunto é receita, detalhe importa, e golpista odeia detalhe. Golpista gosta de frase curta. Seu CPF bloqueou. Seu Pix foi taxado. Você deve R$ 1.000. Pague agora. Instituição de verdade trabalha com processo verificável. Agora vamos juntar os pedaços. Dia de pagamento. Calendário correto. Extrato do benefício. Extrato bancário. Cobranças automáticas. Consignado. Cartão. Pix. Golpe telefônico. Receita. Score. Monitoramento. Tudo parece assunto diferente. Mas existe uma ligação. Informação incompleta. Custa dinheiro. Quem não sabe a data, acredita no boato. Quem não compara extratos, culpa o INSS pelo que saiu no banco. Quem não lê contrato, olha apenas a parcela. Quem não entende código de segurança,
entrega o código. Quem acredita em qualquer mensagem sobre receita paga cobrança falsa. Quem acha que cobrança pequena não importa, perde dinheiro durante anos. Quem acha que banco resolverá tudo automaticamente, espera. E essa é talvez a frase mais importante de todo o vídeo. Proteção financeira raramente é automática. Você precisa olhar, você precisa perguntar, você precisa solicitar, você precisa guardar registro, você precisa interromper uma operação suspeita, você precisa dizer não reconheço, você precisa cancelar o que não quer, você precisa procurar orientação quando não entende. Isso não exige ser especialista. Exige não entregar o controle por cansaço. Agora imagine a engrenagem funcionando numa manhã comum. O INSS tem um valor líquido definido no seu pagamento. A informação é enviada para a instituição responsável. O banco recebe. O sistema identifica a conta. O crédito aparece. Quase ao mesmo tempo, outras programações começam a ser processadas. Há uma conta automática, uma parcela, uma compra, talvez uma cobrança. O saldo muda. O aplicativo atualiza. Sistemas verificam operações. Se alguém obteve acesso indevido, pode tentar movimentar dinheiro. Se você abre o aplicativo somente à tarde, enxerga apenas o último estado daquela engrenagem. O que aconteceu de manhã já virou histórico. É por isso que eu digo que o extrato é a câmera de segurança do dinheiro. Ele não impede sozinho que algo aconteça, mas mostra o caminho. E quem vê o caminho consegue agir com muito mais precisão. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O valor disponível na sua conta não é prova do valor que o INSS pagou. Repito porque isso muda completamente a forma de investigar. Saldo disponível não é comprovante de pagamento do benefício. Saldo disponível é resultado de tudo o que entrou e saiu. Quer saber quanto o INSS pagou? Veja o extrato de pagamento do benefício. Quer saber quanto o banco recebeu? Veja a entrada no extrato bancário. Quer saber por que sobrou menos? Leia o que saiu depois. Essa é a revelação mais forte porque parece óbvia depois que alguém explica. E talvez você esteja pensando, como nunca me ensinaram isso? Porque o sistema financeiro foi construído em partes. INSS cuida de uma parte. Banco cuida de outra. Operadora de cartão cuida de outra. Empresa que cobra cuida da dela. Receita cuida da fiscalização tributária. Banco Central regula e supervisiona aspectos do sistema financeiro. Serasa e outras empresas trabalham com informações de crédito dentro das regras aplicáveis. Ninguém está sentado, no meio dessas instituições, segurando sua mão e dizendo: Dona Maria, estes R$ 50 saíram por causa disso. Estes 120 foram aquilo. Esta cobrança você deveria revisar. Essa função acaba ficando com você. Não porque seja justo que uma pessoa idosa tenha de entender todos os detalhes técnicos, mas porque, na prática, ninguém conhece melhor do que você aquilo que contratou, comprou e autorizou. E quando você não sabe, precisa perguntar até saber. Eu quero terminar com um procedimento mental muito simples. Na próxima data do seu benefício, não abra o banco apenas para ver se caiu. Primeiro, confirme a sua data correta. Depois, veja no meu INSS qual valor foi realmente pago. Em seguida, confira no banco o crédito correspondente. Depois, observe as saídas. Não precisa decorar códigos. Não precisa entender contabilidade. Leia nomes e valores. Reconhece? Siga. Não reconhece? Pare naquela linha. Descubra o que é. Se for algo legítimo que você esqueceu, você ganha conhecimento. Se for serviço que não quer mais, você pode avaliar cancelamento. Se for cobrança que não autorizou, pode contestar. Se for transferência suspeita, haja imediatamente. É assim que uma pessoa comum recupera controle, sem teoria complicada, sem pânico, sem acreditar que existe segredo mágico e, principalmente, sem aceitar que dinheiro sumiu, sem perguntar para onde foi. O seu extrato sempre conta alguma história. Aprenda a lê-la. Não deixe que uma ligação diga o que está acontecendo na sua conta antes de você mesmo conferir. Não deixe que uma mensagem determine sua urgência. Não deixe que alguém use o nome do INSS, do banco, da Receita Federal ou do Banco Central como atalho para ganhar sua confiança. Nome oficial
Não transforma contato desconhecido em contato oficial. Quando houver dúvida, encerre a conversa e procure você mesmo o canal legítimo. Essa atitude pode parecer simples demais para ser chamada de proteção patrimonial. Mas patrimônio não é protegido apenas com investimento, imóvel e seguro. Patrimônio também é protegido quando você impede uma saída de R$ 900 que não autorizou. Quando cancela R$ 50 mensais que não fazem sentido. Quando percebe um empréstimo estranho. Quando não entrega um código. Quando evita contratar 8 anos de dívida porque alguém disse que a parcela cabia. Quando não paga uma cobrança falsa enviada por mensagem. Quando descobre que o benefício estava correto e o problema estava dentro da conta bancária. Essas decisões pequenas protegem anos de trabalho. E existe tempo para melhorar isso. Não importa se você nunca olhou o extrato dessa forma. Você pode começar no próximo pagamento. Não importa se alguém da família sempre cuidou do aplicativo. Você pode pedir para aprender. Não importa se banco parece complicado. Você não precisa entender tudo. Comece pelas movimentações. Dinheiro entrou, dinheiro saiu. Reconheço. Não reconheço. Isso já coloca você numa posição muito melhor do que alguém que observa apenas o saldo. O sistema é rápido. Você não precisa ser mais rápido que o sistema. Precisa ser atento o suficiente para perceber quando alguma coisa foge do normal. E lembre da informação que abriu esta conversa. Em agosto de 2026, não existe uma antecipação secreta de todos os benefícios para o dia 25. O dia 25 inicia o calendário para um grupo específico de beneficiários. Outros recebem nos dias seguintes e alguns já em setembro. Uma informação errada sobre data pode parecer inofensiva. Mas quando ela encontra uma pessoa ansiosa pelo pagamento, pode criar exatamente o cenário de confusão que um golpista precisa. Por isso, não compartilhe calendário sem conferir. Não compartilhe aviso de bloqueio sem verificar. Não espalhe mensagem que pede urgência. Ajude as pessoas mais velhas da sua família a consultar a fonte oficial. Às vezes, a melhor proteção que um filho pode oferecer aos pais não é pagar uma conta, é sentar por 10 minutos e ensinar onde aparece o extrato. E a melhor proteção que um aposentado pode construir para si mesmo é não depender totalmente de outra pessoa para entender o próprio dinheiro. Conhecimento financeiro não precisa ser sofisticado, precisa ser útil. Se você chegar ao próximo pagamento sabendo sua data certa, sabendo o valor que o INSS informou, sabendo quanto entrou na conta e reconhecendo cada saída importante, este vídeo já cumpriu o papel dele. E quando alguma coisa não bater, não ignore. Uma diferença de R$ 10 merece explicação. Uma cobrança repetida merece explicação. Uma parcela desconhecida merece explicação. Uma transferência que você não fez merece ação imediata. Não porque você deve viver com medo, porque dinheiro protegido começa com dinheiro conhecido. A tranquilidade vem depois da conferência, não antes. Compartilhe esta informação com seus pais, irmãos, amigos ou qualquer pessoa que receba benefício e costume olhar apenas o saldo. Um simples hábito de conferir o extrato pode impedir que uma pequena perda continue escondida durante meses. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de aposentados e trabalhadores, e que muita gente só percebe depois que o prejuízo já começou. Quanto antes você entende como essas engrenagens funcionam, mais difícil fica para qualquer cobrança, contrato ou golpe consumir silenciosamente aquilo que levou uma vida inteira para construir.